Fala, guerreiros! Bem-vindos ao Foguete Cast, um podcast voltado para saúde e qualidade de vida. E para o episódio 01, nada mais, nada menos que um convidado muito especial que está na minha história, Eduardo Canuto. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Bom, Foguete, primeiro, Edwin. Foguete, eu fico muito feliz, de verdade, lisonjeadíssimo por ser o primeiro, como disse você na linguagem militar, o 01, né? Fico feliz por ser um cara como você, que conheço desde criança, sei da sua história como professor, sei da sua história como um ativista, diria assim, da atividade física. Então, para mim é um orgulho. Conheço sua família, conheço sua trajetória de vida. Você conhece a minha, né? Com certeza. Então, tem muita coisa aí para a gente falar, tem muita coisa para dizer aí. E antes de mais nada, de fato, agradecer a você, agradecer por tudo, por, de fato, estar bem lisonjeado por estar aqui. Estou muito feliz, de verdade. É isso aí. Agora eu quero que você diga de todo o seu coração, com toda a sua verdade, quem é Eduardo Canuto. Vamos começar pelo José. Um menino, José. O José é um cara, filho de uma família de 9 irmãos, Dona Eunice e Luiz de França Canuto. Perdi meu pai com 13 anos. O Eduardo, um jovem estudante, que com a perda do pai ficou um pouco decepcionado, achou que Deus não existia. Cheguei a ser convidado a me retirar da escola, porque eu não entendia com 13 anos ter perdido meu pai. O Acioli, um militar, que para mim foi muito importante nesse período. Descobri a hierarquia, a disciplina. No primeiro momento você estava com um fuzil na porta, era o cara mais importante do batalhão, e no outro dia você estava lavando o banheiro do comandante. E o Canuto, o cara que tem uma trajetória de atleta, que Deus propiciou, me deu a oportunidade, me deu o dom das artes marciais, e com o apoio da minha família, dos meus pais, não, da minha mãe, dos meus irmãos, da Sandra e até dos meus filhos, me propiciou conhecer vários países, lutar pelo meu país, lutar pelo meu estado, lutar, né, pela minha cidade, ter conquistado títulos importantes. Então, eu sou o José Eduardo Acioli Canuto, esse resumo que eu fiz para você. Certo. Pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho da história dele, ele é campeão norte-nordeste, brasileiro, intercontinental e mundial de kickboxing. Errei algum? Faltou o sul-americano. Para ser intercontinental, tem que você tem que conquistar o seu continente, o sul-americano. Isso. Então, como foi que começou sua trajetória no kickboxing? Na verdade, minha trajetória começou com 7 anos de idade no judô. Foi quando eu falei que 13 anos perdi meu pai. E depois, já no Exército, com 18 anos, eu fui para a Companhia de Apoio, dava sustentação de treinamento ao Pelopes, que era um pelotão de operações especiais, e ali a gente se destacou na defesa pessoal, até colaborando e diria, não ensinando, mas participando efetivamente dessa preparação das artes marciais dos militares. E isso me veio à tona todo o aprendizado, e foi quando eu entrei no Kung Fu, depois no Karate Kyokushinyama. E aí me formei, faixa preta de full contact, e aí teve uma trajetória de luta importante. Eu comecei enganando minha mãe, porque ela não entendia você ser faixa preta e lutar e tal. Eu disse, mãe, é uma luta só para eu um dia dizer na minha vida que eu subi em um ringue, né? E ela acreditou, e isso foi se passando, e eu fui conquistei o brasileiro amador, depois conquistei o norte-nordeste, né? Depois conquistei o brasileiro, 2 títulos brasileiros em categorias diferentes, cruzador e super cruzador. Depois, como conquistei o brasileiro, fiquei entre os primeiros no ranking, conquistei o sul-americano, numa luta com Saído Manci e depois com Anton Lucas, do Chile. E esses pontos me deram a condição de disputar o título intercontinental de todos os continentes. E aí nós tivemos, acho que, uns 4 ou 5 lutas. E a última foi com o Pablo Plá, que eu conquistei o título intercontinental e me credenciou para disputar o título do mundo. Eu conquistei o título do mundo em 97 contra o francês Tholomèse de Pransac, o apelido dele era Le Baron, um cara que vinha da história do seu avô, já foi campeão mundial de Savate, e o pai foi campeão francês. Então ele assim tinha, acho que 27 anos, eu tinha 31 anos. Uma luta muito difícil, foi no Brasil. Causei uma decepção, um irmão, porque a luta seria na França, e meu irmão morava na França, dava aula em Sorbonne,
Então ele mobilizou brasileiros e amigos dele da universidade para assistir a minha luta quando a luta foi transferida para o Brasil. Porque o empresário, na época, a Texas Corporation, que era até Chaco, não entendia como eu era o campeão intercontinental, a luta era de um brasileiro, ela não era no Brasil. Então ele pagou uma multa, a ISKA, que era a FIFA das artes marciais, do kickbox, e a luta foi transferida para o Brasil. Foi no ginásio César, um dia muito importante na minha vida, porque, coincidentemente, era a final do campeonato alagoano CSA e CRB. E nessa luta houve um entendimento entre a Rede Globo, na época, a Sport TV, e a Gazeta local, e eles adiaram a final do Campeonato Brasileiro de Futebol porque seriam 2 eventos muito próximos. Isso mostra a força que naquele período as artes marciais, o full contact, o kickbox tinha, e a gente conquistou o título, um soco rodado, chama de giratório, ou spinning back. Famoso. É isso. E aí, no 7º round, foi um knockdown e ele não conseguiu voltar no tempo da abertura, foi decretado o nocaute. A partir dali, eu ganhei a visibilidade mundial, né? E defendi por 8 lutas ainda meu título e parei no dia 8 de abril de 2000. Com 38 anos, entendendo que ali tinha dado a missão cumprida. Já tinha 4 filhos, já tinha muita dificuldade nas últimas lutas, porque por melhor, e aí ninguém melhor do que você, professor, porque você entende toda a atividade física, a preparação. Eu tinha 37 anos e enfrentei um inglês, Simon Dorr. E a luta eram 5 rounds, nós tínhamos assinado um contrato de 5 rounds, mas ele conquistou esse título com 12 rounds. Quando ele chegou aqui, soube que eu tinha uma diferença de 11 anos, ele não aceitou lutar, disse que não subiria no ringue, foi preciso ser revisto esses números de rounds, e aí eu tinha feito toda uma preparação para 5 rounds, porque valeria joelhada, low kick, que são chutes baixos. E aí a diferença de idade é impressionante como ela é forte. E eu estava muito machucado, tanto é que eu tomei remédio antes. Mas, sem nenhuma desculpa, eu perdi essa luta, mas como eu tinha assinado o contrato para 5 rounds, eu me preparei para 5 rounds. E aí eu me lembro como hoje, quando o Batarelli disse, Canuto, administre essa luta. Se o Batarelli não tem como administrar uma luta de 12 rounds, eu vou partir para o pau. Eu vou tentar com ele até o 5º round, tentar derrubá-lo. Fui para o 8º round, ganhei todos os rounds, mas não consegui voltar. Eu cheguei a ter batimentos cardíacos, professor, de 200. Caramba. E aqueles segundos fora, aquele intervalo de um round para o outro, que diz que é 1 minuto, ele na verdade é de 50 segundos. O tempo de descanso é de 50 segundos, porque os 10 segundos finais você já tem que estar no centro do ringue. E eu normalmente baixo em 50 segundos 80 a 90 batimentos. Então meu máximo era 170, 180. E eu voltava com 110, eu voltava bem, porque eu tinha um trabalho anaeróbio, e aeróbio muito forte, eu tinha um lastro aeróbio muito bom, porque eram 10, 12 rounds. E dentro do aeróbio eu tinha o sprint. Então eu tinha uma preparação muito boa fisicamente, mas eu não tinha me preparado para os 12 rounds. 5 rounds para 12 é uma Para diferença 12. muito grande. Eu ainda fui até o 8º e ganhei os rounds. Mas quando eu bati 200 batimentos e eu ouvi o meu corner, eu nem gosto de falar um pouco disso que eu me emociono, porque foram frações de segundos que fizeram pensar nos meus filhos. Eu já tinha 4. E foi quando eu vi 200, Batarelli 200. E aí tem segundos fora, que são os corners desse ou do ringue. E o atleta veio para o centro do ringue e disse, Batarelli não baixou, está em 180. Ou seja, eu ia para o 9º round com a condição cardiorrespiratória de quem estava chegando. Ali eu tive um estalo, Deus talvez tenha me dado essa lucidez, eu não voltei para os rounds. Essa luta eu perdi. Ele percebeu ao ponto de quando deu o resultado, ele como vitorioso, eu tenho essas imagens, se você quiser editar isso, você mostra, que ele levanta a minha mão e faz assim, como quem diz, ele ganhou, eu apenas desisti. E os árbitros, que eram internacionais, não entenderam porque eu parei. Mas naquela hora só veio a minha cabeça os meus filhos, e aí eu parei. Ali foi, de fato, a minha última luta. O que verdadeiramente importa, né? A minha vida e os meus filhos, né? É isso. E a gente sabe da dificuldade que é o esporte no Brasil. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa caminhada no esporte? Foi fácil o patrocínio? Não foi? Como é que foi?
Na verdade, com 25 eu já tinha 4 padarias, eu tinha uma estrutura financeira razoável. E quando eu comecei a conquistar títulos brasileiros, um rapaz da Texaco me viu, eu lutando no Maxon de Plaza, e ele percebeu que eu podia ser um atleta patrocinado por eles. Então eu já passei a ter um apoio multinacional, embora seja no Brasil, a Texaco era, né? Ela é americana, mas no Brasil a empresa que me patrocinava. Eu passei a ter apoio da VASP na época, e a Unimed Brasil. Então, assim, eram 3 empresas importantes, uma nacional, uma internacional e uma empresa aérea, porque quando você viajava internacionalmente, você recebia em dinheiro. Mas eu tinha as passagens, tinha as bolsas, então era uma coisa que, lhe confesso, me deu um upper na condição de eu dar uma condição melhor à minha família, e o esporte me fez a ser tudo que eu sou hoje, tudo que eu sou eu devo ao esporte. Porque quando eu parei de lutar, eu recebi um convite do governador eleito, Ronaldo Lessa, para construir a Secretaria de Esporte. Eu fui trabalhar na FAP, que era a Fundação Lagoa de Promoção Esportiva. O presidente era o Eurico Beltrão e eu era assessor dele. E a partir dali eu comecei a dinamizar políticas públicas. O Eurico se afastou, criamos uma lei delegada, construindo a nova Secretaria de Esporte, inédita em Alagoas, e nós somos a 3ª secretaria do país de esporte. A partir dali a gente começou a administrar e entender a força do esporte. Então eu comecei a ver de fora do ringue o quão o esporte era forte. E você percebe que o alagoano, eu falo especificamente do alagoano, ele é muito vitorioso, porque é muito difícil fazer esporte aqui. E a gente sempre tem atletas destaques em Alagoas, por mérito próprio, por mérito pessoal, por mérito familiar, por apoios de alguns amigos, a gente tem de atletas que se destacam muito lá fora. E aí eu enxerguei isso, então começamos a implantar projetos de inclusão, trabalhar a bola, qualquer que fosse a bola, tirar as crianças da rua. A gente começou a trabalhar com deficiência física, incluindo no esporte. Tem passagens que são extremamente emblemáticas, de você dar passagem a atleta e ser questionado, porque aquilo talvez não fosse uma coisa legal, porque a pessoa era deficiente, talvez ninguém conhecesse, que nós tínhamos naquela época. A Rosinha da Defal foi atleta que representou Alagoas em campeonato de natação e ninguém acreditava que isso existia. Então nós implantamos esse projeto juntos, os idosos com danças. Então, assim, você sabe mais do que ninguém da importância que o segmento esportivo tem na vida das pessoas, dos profissionais de educação física, dos professores de educação física. O esporte é muito forte. Ele só precisa ter mais união, ser mais unido. E as federações trabalharem ainda de forma profissional. Elas são geridas por pessoas muito gente boa, mas o esporte amador não pode ser mais aquele espírito olímpico de sangrar, suar e ganhar apenas a medalha. Pelo menos a gestão tem que ser profissional. Então a gente começou a despertar isso nas pessoas. Então, você pode dizer que essa questão política somou junto com os seus ideais, a questão esportiva e tudo mais, porque todos sabem aqui, com certeza no Brasil, a sua dedicação ao esporte até hoje, com o seu programa de televisão, com seus apoios, com tudo isso. Então você quer dizer que juntou sua paixão, atividade física, esporte, seu esporte, com a política? Eu diria, a princípio, a política pública. Nós não tínhamos política definida para o esporte. As federações eram instituições menores, pequenas, poucas tinham sedes e as outras era a Mala, que era a sede do cara, o diretor era o filho, a vice-presidente era a esposa. Quando nós começamos a discutir Fórum Nacional de Esporte, o primeiro Fórum Nacional de Esporte no Brasil foi em Alagoas. Nós começamos, Luciano Cabral, como presidente da FADU, se notabilizou para ser presidente da CBD, hoje ele é vice-presidente mundial. Porque ele estava nesse barco junto comigo. Eu acho que nessa época também teve um curso de gestão esportiva. Sim, que eu fiz esse curso. Eu tenho até hoje o diploma. Pela Secretaria de Esporte, na nossa época. Então a gente começou a mostrar a importância do esporte como política pública. Hoje você vê crianças pobres, não. Deficientes. Cara, eu tenho muita dificuldade em dizer isso, porque eu tenho medo do preconceito em relação à minha fala. Nós temos, e eu vou falar do esporte campeão. Se você me permita, me lembre essa história do atleta, do preconceito. Então, quando me chamaram para ser ativista político, ser candidato, a minha família foi contrária. Não queria, eu não tenho ninguém na minha ascendência, ninguém na minha descendência em atividade política. Mas eu tinha visibilidade como atleta, passei a ter como gestor.
E o governador me disse com essas palavras: Canuto, eu estou saindo. Se você não se candidatar, esses projetos não darão continuidade. E isso foi um dos argumentos para que eu discutisse com a minha família. Eu fui eleito pela bandeira do esporte, comecei a trabalhar com isso. As pessoas ainda de forma muito amadora, muito assistencialista, não entendiam qual era o papel do vereador. Como eu era secretário, nós tínhamos política voltada para passagens, atletas de alto rendimento. Quando eu deixei de ser secretário e virei vereador, as pessoas começaram a cobrar de mim passagem, troféu, bola. Não era esse o meu papel. O meu papel era a partir dali da execução ir para a legislação e a gente tentar avançar. Uma coisa muito difícil, porque qualquer que seja o incentivo fiscal, ela requer da lei de responsabilidade fiscal. E a gente até hoje briga por uma lei de incentivo do esporte. Então eles não entendiam. Aí Márcio Canuto é contratado para a Rede Globo. Ele já era da Globo, mas ficava aqui. Márcio Canuto vai embora e Márcio Canuto, queira ou não, era a voz do esporte aqui. Porque só se falava de futebol antes, como hoje só se fala em futebol. E aí Márcio Canuto foi embora. E aí uma sacada da Melissa Diniz, tem mais que sua equipe deve conhecer, criou o Esporte Campeão, um instrumento de esporte que a gente pudesse divulgar, desenvolver projetos e apoiar projetos. Então nós divulgamos o esporte, nós fazemos projetos e nós apoiamos projetos. Então o Esporte Campeão está fazendo agora, no dia 12 de março, 19 anos. Então juntou o esporte como atleta, o esporte como política pública, o esporte como elemento com gestão e legislação específica, e agora uma televisão que dá vez e voto. É a voz do esporte amador em Alagoas, você não tem a dúvida que o Esporte Campeão. Então eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que é um ciclo que fica completo, a gente precisa agora lapidar esse ciclo, as pessoas aí enxergam muito. Vou dizer a força do Esporte Campeão. Espero que todos me entendam. Nós fizemos uma matéria com um atleta negro, pobre, na favela, homossexual e balé, na periferia. E esse cara hoje está fora do país. Com 2 matérias que nós fizemos, isso reverberou, deu visibilidade, e até hoje ele é muito grato, e a gente se fala, e ele já foi premiado pelo Esporte Campeão, e hoje é um cara que está fora do país aí, se apresentando. Então a gente fica muito feliz e orgulhoso de saber que a gente contribuiu. Quando eu falo dessas características, eu estou dando de que provavelmente ele tivesse muita dificuldade de ter sucesso. Ele só precisou de uma oportunidade assim como eu precisei. Quando eu me transformei em atleta profissional, quando até Chaco me viu em São Paulo e me contratou como atleta. Você apenas está dando até hoje, que você continua atuante no esporte, trabalhando, você está dando apenas o que você recebeu. E literalmente isso. Eu não poderia, juro por Deus, eu não poderia parar minha carreira e ir para atividade apenas comum. Mesmo assim, eu me lembro que ainda como atleta eu criei um instituto para apoiar os esportes. E eu comecei a desenvolver atividade. Quando eu virei político, aí eu já não queria ter um instituto com o nome da minha mãe e eu, como homem público, estar passando recursos para o instituto com o nome da minha mãe. Então eu fechei o instituto, passei para um amigo meu que desenvolve hoje, era IPEC, Instituto Professor Eunício Canuto. Ele transformou o IPEC, Instituto de Pesquisa, Esporte e Cultura. E ele até hoje funciona com esse instituto. E a gente, assim, tem uma excelente relação, mas eu não necessariamente passei recursos na época, quando esses trabalhos eram feitos com o nome da minha mãe. Vamos lá, desde que o senhor iniciou nessa trajetória, Fica à vontade. Iniciou nessa trajetória, é o respeito. Respeito pela amizade que eu tenho com seu pai, sou fã dele, admirador. Ramos tem uma história na minha vida, seu pai. Quando as lutas eram em Maceió, a federação contratava os montadores de ringue e todo o material, não é hoje como laser, como tudo. Seu pai fazia a pintura de tudo aquilo que era botado no ringue. Eu me lembro dos corners, eu me lembro do piso. Tablado, do piso, todo ele pintado. Ficava olhando pelo assim. Ramos. E ele não perdia a luta. Ficava nervoso. Até hoje ele lembra dessas coisas. São momentos que a gente boa demais. Esquece. E você, Foguetinho, um pivete danado, gente boa. Você não vai gostar do que eu vou dizer, mas a produção vai gostar. Era uma criança, muitas vezes o pai trabalhando, ele queria perturbar, eu botei ele no meu colo, viu? Sabe? Botei ele no meu colo, isso é fato. Tá vendo aí? Mas isso com muito carinho, muito respeito.
Foguetinho. Qual a maior alegria que o esporte lhe deu? Você tem como enumerar, dentre tantos títulos, tem um aqui, ó, pessoal. Tá, um dos maiores títulos dele aqui. Fica até difícil, né, você eleger. Eu não posso ser hipócrita. Eu acho que a maior alegria que o esporte me deu foi ser campeão do mundo. Naquele momento, você imaginar que você é o melhor do mundo. Não tem ninguém Embora lhe confesse, Foguete, também sem hipocrisia, que eu nunca me achei o melhor do mundo. Na verdade, Foguetinho, qualquer que seja a modalidade esportiva, você tem que ter um pouco, como é que eu diria assim, de forma conceitual, você tem que entender um pouco. Vamos lá. O kickboxing, a luta, o judô, ele é matemático. Vamos lá, vamos falar de 3 rounds. Você é obrigado, no único round, dar 8 chutes no adversário e bater. Cada chute que você deixa de dar, você perde 1 ponto. Então, se terminou um round, e eu só dei 7 chutes, eu perdi 1 ponto num round. O round do kickboxing, na nossa época, uma luta apertada, round, a diferença é de meio ponto, 10-9,5, 10-9. Então, se a luta era parelha e eu era razoavelmente bom em inglês, agradeço a Paulo Mendes, a Selmo Silva, a Lagoanos, que me projetaram para o mundo inteiro, não precisei treinar boxe fora do país, nem muito menos em São Paulo, me aperfeiçoei lá. Eu dava os meus 8 chutes e eu ia para o boxe. O boxe diminui a distância. Eu não deixava eles me chutarem. Eu dava, chutava, aí ele dava 1, dava 8. Quando eu vi que ele estava com 6 chutes, eu já estava com os 8, aí eu ia para o infight, que é o treinamento, é a luta dentro um do outro, bem próximo, aqui, só o boxe, né? E ele queria chutar, e eu pinchava, terminava o round. O lutador Foguete perde 1 ponto por falta de chute. 1 ponto por falta de chute. Luta parelha, eu já ganhei 2 rounds de você. Então, assim, por isso que eu, de verdade, eu não me sinto melhor. Agora, talvez tenha sido o que melhor tirou proveito, me desculpe, intelectualmente da luta. Então, eu era muito focado, muito disciplinado. Podia ter 10 mil pessoas. Eu via o meu corner, que é o coach ou é o técnico, e conseguia ouvir o corner dele. Então, tudo que o corner dizia em relação a mim, eu ouvia, porque eu não sei se meu ouvido é seletivo, o que é. Eu ouvia tudo que ele era orientado, qualquer um deles, e o que eles me orientavam. Porque tanto no esporte como na vida, não é só a parte física. O equilíbrio emocional é fundamental. A mentalidade que tem que ter, tanto no esporte, é igual na vida. Porque se a gente não tiver equilíbrio emocional, a gente vai mal, tanto no esporte quanto fora, nas relações interpessoais, no trabalho e tudo mais. E saber disso aqui, direto da fonte aí, desse equilíbrio emocional, me traz uma pergunta. O que é que você poderia dizer para essa galera mais nova? O que é que o Eduardo Canuto de hoje, de 62 anos... 61, faço 62 agora em maio. Faz 62 agora em maio. Poderia dizer para o Eduardo Canuto de 20 anos lá atrás? Valeu a pena. Valeu a pena. Agora, como professor, como um cara de um pouco mais de experiência, cara, você não pode estar longe de Deus, longe da família. Não tem como. Não tem. E ter foco. Ter foco. Você saber que é aquilo que você quer. Você cai uma, perde outra. Mas o foco lhe leva a, pelo menos, a condição de disputar com igualdade. E muitas vezes a qualidade técnica ela é superada pela força de vontade, pelo equilíbrio emocional, pelo desejo de ganhar, cara. E eu, assim, eu já vi uma vez, assim, eu me lembro muito como hoje, de minha mulher dizer que no dia da luta ela simplesmente não me conhece. Esse não é meu marido. Quando eu subo no ringue. Eu tenho uma passagem com aquele rapazinho ali, ó, nervoso, tinha tomado, acho que algumas, e com o meu filho com 12 anos, que nasceu dia 26 de maio e eu parei de lutar no dia 8 de abril. Então, meu filho nasceu menos de 40, quantos dias aí? Calcula aí, 8 com 30, por aí. Vamos lá, dizendo, eu 17 com 30, 47 dias. Então, esse menino nasceu, ouvindo que o pai era lutador. E com 12 anos, o pai fez a luta de despedida. Perdi 35 quilos depois de 12 anos.
Eu lembro E disso fui aí. fazer uma luta 50 anos no dia do aniversário dele, não, um dia antes do aniversário dele. Ele fazendo 12 anos no dia seguinte. Esse dia foi foda. Desculpa, Larô, esse dia foi foda. Porque você imagina, 12 anos depois, ginásio com muita gente, você com 50 anos, Aquele turbilhão de subir lembranças. tudo na cabeça do cara, subir no ringue. Era uma luta, que se diga, extraoficial. Ela era reconhecida pela isca, mas não contava ponto, não contava título, não contava absolutamente nada. Era uma luta promocional. Mas eu me lembro como hoje, como era o Coliseu Extreme Fighter, que ele era a produção era especialista em fazer MMA, e era uma luta em ringue. Eles fizeram o que eles chamam de blitz, igual a do MMA. É aquela blitz que você vê e para, o cara bota vaselina e abre a mão para ver tudo assim. Quando eu botei aqui a mão, só vi me puxar. Quando eu olhei, era meu filho, esse de 12 anos, no pescoço dele. Me puxou assim, cara. Quando ele me puxou, que eu olhei que era ele, eu não cheguei mais nada. Eu juro por Deus. Eu não vi o ringue. Eu não vi nada mais. Caralho, e agora? Aí quando o cara disse, pode subir. Aí eu vi a escadinha lá, fiz que subia, me ajoelhei. Comecei a rezar 10 segundos, 15 segundos. Eu fiquei, não sabia o que estava acontecendo comigo. Você vê como é adrenalina, como é tudo, né? Aí, acho que 15 segundos clareou, subi no ringue, foi uma luta muito dura. 3 rounds, apenas 2 caras, com ele com 44, eu com 49, foi 50 no outro dia. E tem uma passagem histórica nessa luta muito boa, que eu conheci o adversário, que nós já tínhamos sido hospitalizados juntos em lutas. Então eu treinei para esse cara de 12 anos atrás. Eu sou contra-golpeador, eu ando para trás e aplicando os golpes. E ele é de ir para frente. Quando tocou o ringue, ele ficou no centro do ringue, dominou o centro do ringue e não andou para frente nem para trás. Eu tive que procurar um combate. Quando terminou o primeiro round, que eu olhei com o meu técnico e disse, você está lembrado de tudo que nós treinamos? Estou. Esqueça. Você apanhou esse round. Puta. Então, assim, foi muito legal essa história toda, porque quando eu falo dessa história, eu falo do envolvimento da família de todos. Eu sempre tive um apoio da minha família muito grande. Muito. Dos amigos de todos. E nos momentos mais difíceis, tanto no esporte como na sua vida, na política e tudo mais, onde é que você encontra a paz? Se for no ringue, rezando, antes de entrar. Inclusive, em 2 últimas lutas, eu tive que rezar muito, porque deu vontade de fugir delas. Não sei se psicologicamente isso, não sei se já medo por ter tantos filhos, já ter, na época, 3 a 4 filhos. As 2 últimas lutas, nem em Maceió eu tive vontade de, se tivesse uma brechinha, uma janela, talvez eu tivesse corrido. É muita pressão, é muita pressão. E em casa, uma das coisas que me dá mais paz, primeiro é viver com minha família. Embora eu faça zoada da porra, mas é o barato da minha casa, é meus netos, meus filhos. Mas eu acho que o que me dá paz, você não vai acreditar, cara, é o rock, ó. Rock and roll, é um rock progressivo. E aí? Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, gosto demais. Quem gosta aí, ó? Também. Esse ano tem. E o que é que, para finalizar, o que é que você, Eduardo Canuto, um ícone do esporte mundial, pai, avô, olha para ali e o que é que você gostaria de deixar para a posteridade, para a sua família, uma frase, diga para ela lá. Cara, na verdade, Deus foi muito generoso comigo. Meu pai me deu uma família maravilhosa. Meus pais, né, 9 irmãos, muito unidos, foram extremamente importantes na perda do meu pai, o mais velho com o mais velho. Todos se uniram bastante, isso foi muito importante. A formação que minha mãe pôde dar cuidado a uma mulher de 52 anos, loira dos olhos azuis, abdicar de tudo, dava aula de manhã, de tarde e à noite, corrigia a prova, criar 9 filhos, Mascanuto com 26 anos, Betânia com 9. Essa mulher é uma heroína. Então, eu tive lastro familiar. Depois encontrei uma mulher, Sandra, casamos com 21 anos de idade no meu aniversário. Braba, mas assim, uma mulher guerreira que ajudou demais. Sandra subiu em ringue.
Sandra já participou de ser corner minha no início do amadorismo. No meu exame de faixa preta, quando eu sangrei, foi ela quem cuidou. Ela é médica, né? Me deu 5 filhos maravilhosos, meus filhos me deram 7 netos. E eu não queria deixar esse recado só para minha família, não. Pelo todo carinho, peço desculpa se errei, né? A gente tem uma história de vida juntos. Mas eu deixo isso para todo mundo, cara. Eu acho que tem que estar. Eu sou um pouco conservador, não precisei questão ideológica, mas sou conservador. Acho que família é tudo, acho que Deus é tudo. É uma paixão pelo meu país. Ela é gigantesca, que eu vi no mundo que eu vivi lá fora, todos os lugares as pessoas veneram suas bandeiras. E aqui a gente foi ver de um tempo para cá. Então eu sempre sonhei com isso. Então, assim, amo minha pátria de verdade, com todas as dificuldades que nós temos e estamos passando. Mas é força, fé, né? E tá sempre próximo das pessoas que você ama e que você gosta. E é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Foguete Cast, episódio 01. Queria agradecer a Grano Padaria, que esteve junto conosco aí, apoiando e tudo mais. Tio, muito obrigado. Desde criança, né, tio Eduardo? Muito obrigado pela prazer. Honra de ter você aqui nesse primeiro episódio. Eu que agradeço, espero ter contribuído com o seu primeiro, tá? Eu queria, antes de mais nada, encerrar, deixar aqui uma lembrança do que sintetiza tudo o que nós falamos aqui. Tudo isso levou para o Esporte Campeão. Consegue, dentro dos seus conceitos, de apoiar, desenvolver e divulgar um presente do Esporte Campeão para você. Obrigado, tio. Viu? É isso. Obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. Espero que tenha contribuído bastante aí para o primeiro podcast e tenha certeza que a partir de hoje você vai ter um telespectador. Isso aí, um abraço, tio. Valeu. Obrigado, de verdade.